preste atenção neste versículo que eu acabei de ler. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. Ele diz pedireis um pouco, ou pedireis algumas coisas. Não, ele não diz. Ele diz pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Este versículo eu acho muito interessante dentro da palavra de Deus, porque ele vai me dizer, ele vai me mostrar algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde. Eu preciso da sua extrema atenção, só para poder compartilhar do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, compartilhar com você nessa tarde. Presta atenção o que Deus falou comigo aqui, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. O que é isso, pastor Giovanni? O que está acontecendo aqui? Qual que é as verdades absolutas que existe nessa palavra? A primeira verdade absoluta que existe dentro dessa palavra, que eu entendo e vejo e percebo através do Espírito Santo, é que não existe nenhum outro lugar no mundo aonde nós devemos estar, a não ser a presença do Senhor Deus. Não existe outro lugar no mundo, não existe nenhum outro lugar no mundo aonde nós devemos estar do que na presença de Deus. Mas pastor, eu estou na presença de Deus, porque eu venho na tarde da bênção, eu venho na quinta-feira no corredor dos milagres, eu venho no domingo no culto dos campeões, então eu estou na presença de Deus. Não é estar nos cultos apenas, não é vir e ouvir a palavra de Deus apenas, não é dizer que você é cristão apenas, não é dizer que você serve a Deus, não é só apenas dizer que você serve a Deus, é verdadeiramente estar em Cristo, estar no Senhor. E o que é estar em Cristo? O que é estar no Senhor? É eu estar conectado com o Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias no mês, 365 ou 366 dias no ano. É eu ter uma comunhão completa, uma comunhão perpétua, uma comunhão íntegra com o Senhor, sem violação, sem quebrar, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. É verdadeiramente estar no Senhor. Estar no Senhor é ouvir a voz de Deus em todo momento, e reconhecer Deus em todos os momentos da nossa vida. Reconhecer Deus quando nós ganhamos, mas também reconhecer Deus quando nós perdemos. Reconhecer Deus quando nós entramos em um lugar e somos bem recebidos, mas reconhecer a Deus também quando nós entramos em um lugar e nós somos mal recebidos. Reconhecer a Deus quando nós somos amados, mas também reconhecer a Deus quando nós somos odiados, porque às vezes existem pessoas que nos amam por causa do brilho do Espírito Santo que brilha em nós, mas da mesma forma que existem pessoas que nos amam por causa do brilho do Espírito Santo, existem pessoas que nos odeiam também pelo mesmo motivo, por causa do brilho do Espírito Santo. Às vezes você está no seu trabalho e de repente você chega lá e de repente se encontrou com uma pessoa nova, e essa pessoa nova diz: o meu santo não bateu com o seu. Geralmente elas nunca vai dizer na sua cara, mas elas vai dizer para as outras pessoas: o meu santo nunca bateu com o seu. É claro, porque o seu santo é Jesus de Nazaré, e o deles pode ser qualquer outro. Por quê? Porque o brilho da luz do Espírito Santo brilha em nossa vida, e quando nós estamos conectados com Deus, esse brilho é notório no mundo espiritual. E de repente, às vezes tem pessoas que são mal intencionadas, pessoas que têm um coração maldoso, e com o seu coração maldoso, com as suas más intenções, dão lugar para Satanás, e são movidas pelo diabo. Essas pessoas que são movidas pelo diabo, elas jamais terão comunhão com pessoas que são movidas pela luz, ou pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a luz
não tem comunhão com as trevas. E o que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver que se nós estamos conectados com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais de 30 dias por mês, 365 ou 366 dias por ano, significa que vez ou outra nós vamos encontrar esses atribulados para tentar atribular a nossa alma, e nós devemos reconhecer que por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós, às vezes nós passamos por lutas e por provações. Por quê? Porque nem todo mundo consegue entender o nosso propósito, a nossa visão e a nossa missão. Então entenda o que eu quero te dizer: estar em Cristo é estar conectado com Deus 24 horas por dia, e essa conexão faz com que nós entendamos, venhamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Existem pessoas que elas fazem o quê? Pessoas que elas desenvolvem os seus projetos, pessoas que desenvolvem os seus sonhos, pessoas que querem, almejam algo na sua vida, mas só que a motivação para que elas conquistem este algo não é uma motivação que vem de Deus, mas é uma motivação que vem da sua própria alma. Eu conheço pessoas, preste atenção no que eu vou te dizer, que talvez você consiga identificar alguém assim. Eu não vou demorar, mas eu quero que você entenda o que eu quero te dizer nessa tarde. Eu conheço pessoas que venceram na vida, que prosperaram na vida, que enriqueceram na vida, mas a sua motivação foi errada. Por quê? Porque elas quiseram no decorrer da sua vida provar para alguém que elas eram melhores do que esse alguém, ou provar para alguma pessoa que elas eram superiores e que elas poderiam fazer tudo ao contrário daquilo que elas disseram mal, daquilo que elas disseram contra elas, contra o propósito delas, contra a vontade, contra o desejo delas. Então o que acontece? Essas pessoas, elas têm a motivação errada. Porque ela diz: eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou me elevar, eu vou subir, apenas para pagar, para queimar a língua dessas pessoas que falaram comigo. Isso é motivação errada. Por quê? Porque nós estamos motivados por um desejo de vingança, e todas as vezes que nós somos motivados por um desejo de vingança, lá na frente nós pagamos um preço muito caro. Por quê? Porque nós temos a maior probabilidade de comprometer a nossa família, de comprometer a nossa paz, de comprometer o nosso sono, de comprometer tudo em nós para poder conquistar aquilo que nós queremos. Por quê? Porque a nossa motivação é vingança, e quando se trata de vingança, nós damos um boi para não entrar numa briga, mas damos uma fazenda para não sair dela, porque nós jamais queremos experimentar a derrota em nós. Agora, quando a nossa motivação é diferente, por exemplo, eu vou prosperar para eu ajudar a minha família, eu vou prosperar para eu dar o melhor para a minha família, eu vou prosperar porque eu sei que Deus está comigo. Então essa é uma motivação diferente. Eu vou prosperar porque eu preciso prosperar. Essa é uma motivação diferente. E essa motivação, você não está disposto ou disposta a negociar os seus princípios pela prosperidade, porque os seus princípios estão baseados na prosperidade que vem de Deus. Então você jamais comprometerá a sua família, jamais comprometerá a sua paz, jamais comprometerá a sua saúde para conquistar aquilo que você quer conquistar, porque você sabe que a sua dependência de Deus fará com que o Senhor Deus te coloque no lugar onde você quer chegar. Você consegue crer nisso que eu estou dizendo nessa tarde? Então preste atenção no que eu vou te dizer. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Todas as vezes que nós colocamos Ele em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas de Cristo em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Por quê? Porque os nossos pedidos serão motivados pelo poder e pela palavra de Deus. Ele diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Quando a palavra de Deus está em nós, nós temos uma bússola, nós temos uma direção para fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Quando a palavra de Deus está em nós, nós temos princípios inegociáveis, que nós jamais teremos a capacidade de negociá-los por nada, em troca de nada. Por quê? Porque os nossos princípios falarão mais alto dentro de nós, e nós não negociaremos por nada, e consequentemente, diante disso, nós não cairemos nas armadilhas do diabo. Porque o que acontece? Quando o diabo quer derrubar alguém, ele não chega de chifre, ele não chega com aquele aspecto que nós vemos no filme. Não. Ele vem sorrateiramente, ele vem minuciosamente,
fazendo com que a mentira pareça verdade, fazendo com que a mentira seja a vontade de Deus para a sua vida, fazendo com que a mentira seja o propósito de Deus para a sua vida. Por exemplo, eu dei um exemplo agora, 5 minutos atrás, a respeito de uma pessoa que prospera na vida, mas com a motivação errada, porque sofreu, as pessoas humilharam ela, e elas disseram: eu vou provar o contrário, eu vou fazer tudo ao contrário daquilo que me disseram, só para esses miseráveis pagar com a língua. Quando nós falamos isso, o diabo está próximo, ele escuta essas palavras, aí ele vai dizer, ele vai implementar, ele vai colocar, ele vai implantar uma mentira na nossa vida, que a vontade de Deus é que nós venhamos mesmo fazer tudo aquilo que está no nosso coração, só para os nossos inimigos pagarem o preço e ficarem com dor de cotovelo. Mas a vontade de Deus nem sempre é isso. Por quê? Porque é lógico que aquelas pessoas que não acreditaram na gente no começo, elas vão um dia olhar para a nossa vida e vão dizer: pelo amor de Deus, hein? Por que eu não estive com você no momento da prova? Agora vendo você na bênção, agora vendo você andando nesse carro, agora vendo você morando nessa casa, agora vendo você casado com essa pessoa tão bonita, agora vendo você toda esticada, todo esticado aí no botox, na plástica. Eita glória! Se eu estivesse contigo lá, com certeza eu desfrutaria dessa bênção, comendo picanha quase todo dia, jantando nos restaurantes caros. Meu Deus do céu, por que eu não estive com ele? Porque eu não estive com ela lá atrás? Então é lógico que as pessoas, quando vê a gente na bênção, elas vão falar isso mesmo, mas a nossa motivação não é essa, o nosso propósito não é esse. Deus vai nos prosperar, eu tenho certeza disso. Eu vou dizer de novo: Deus, Ele vai nos prosperar, eu tenho certeza disso. Mas Ele vai nos prosperar não para tratar com os nossos inimigos, mas para que nós venhamos ser uma resposta de Deus para todos aqueles que precisam, para que nós venhamos ser uma resposta de Deus no meio da nossa casa, no meio da nossa família, para que nós venhamos ser uma resposta de Deus na comunidade onde a gente congrega, para que nós venhamos ser uma resposta de Deus no lugar onde Deus nos plantou. É lógico que a prosperidade de Deus vem, mas Deus, Ele não está interessado em apenas nos prosperar, mas está interessado também em fazer em nós, ou de nós, uma resposta, uma voz de Deus sobre a terra. Por quê? Porque aquilo que Deus fará na sua vida não deve ter um ponto final na sua vida, mas na sua vida venha a ser só uma vírgula, e aí depois dessa vírgula comece uma nova história na vida de outro, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela não deve se deter apenas a uma pessoa, mas Deus nos abençoa para que toda a nossa volta seja abençoado, toda a nossa volta seja próspera, toda a nossa volta receba paz também, a paz que excede todo entendimento. Então entenda uma coisa, às vezes nós temos uma motivação errada, e essa motivação errada custa caro. Por quê? Porque quando nós somos motivados por algo errado, nós perdemos o favor e a graça de Deus. Nós perdemos o favor e a graça de Deus. Você sabe o que é uma pessoa sem o favor de Deus? É, por exemplo, uma pessoa destituída do favor de Deus, é trabalhar 22 horas por dia e não conseguir prosperar. Trabalhar e não conseguir prosperar. É falta do favor de Deus, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Nós temos que trabalhar? Sim. Nós temos que perder sono, às vezes? Temos sim, para lutar e para buscar aquilo que nós precisamos, mas a bênção de Deus, ela traz recompensa, resultado para aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, aquela pessoa que diz: eu trabalhei a vida toda, agora eu vou me aposentar e vou viver daquilo que eu trabalhei, e vou viajar o mundo, e vou outros países, vou conhecer tudo aquilo que eu não conheci, vou fazer tudo aquilo que eu não fiz, agora eu vou fazer. E de repente vem uma enfermidade para atrapalhar os planos, para atrapalhar os propósitos, para atrapalhar aquilo que essa pessoa quis fazer. Isso aí não é o favor de Deus, não é a bênção de Deus para a sua vida. É por isso que nós oramos para expulsar toda enfermidade nessa tarde. Por quê? Porque Deus não te quer enfermo.
Eu vou dizer de novo para entrar dentro do seu espírito: Deus não te quer enfermo ou enferma. Deus não te quer dessa forma. Então entenda, você precisa ter saúde para desfrutar da bênção e do favor de Deus sobre a tua vida. Você precisa ter o favor de Deus sobre a tua vida para tu experimentar a paz. Porque eu conheço muita gente que às vezes tem muito dinheiro, mas não tem paz, não consegue dormir, não consegue desfrutar da sua vida com a esposa ou com o marido, não consegue desfrutar da sua vida com a família, não consegue ter paz, irmão. Por quê? Porque falta a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores, porque ela vai trazer paz para a nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida é apenas duas coisas. Diga comigo, duas coisas. Diga mais forte para eu ouvir, duas coisas. A primeira, paz. Se você não tiver paz, irmão, a sua vida não presta para nada. Você pode ter todo o dinheiro que você tem, que você não vai conseguir usufruir, porque você não tem paz. Se você não tem paz, você pode estar com a melhor companhia do mundo, a melhor pessoa do mundo do seu lado, mas você não vai conseguir desfrutar. Por quê? Porque você não tem paz. Eu conheci uma pessoa uma vez, e essa pessoa arrastava multidões com seu carisma, com seus dons, com a sua graça. Mas eu não conseguia ficar perto daquele camarada um minuto sequer. Por quê? Porque era perturbado, não tinha paz. Tinha carisma, conseguia aquilo que ele queria, mas não desfrutava de paz. Por quê? Estava vivendo uma vida mergulhada no pecado, e o pecado roubou toda a paz daquele camarada, daquele cidadão, e até hoje ele vive sem paz. Arrasta a multidão, tem dons extraordinários, consegue aquilo que quer, mas não consegue desfrutar porque não tem paz. E o pior inimigo da paz se chama pecado. Diga comigo, mas bem forte: pecado. Diga mais forte: pecado. Diga mais forte: pecado. Você deve se tornar oponente ferrenho do pecado. Você precisa se opor ao pecado, porque o pecado vai tirar a paz da sua vida. Todas as vezes que nós vivemos uma vida de pecado, nós vivemos sem paz, sem descanso. Nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e ficamos perturbados, ficamos preocupados com o dia de amanhã, ficamos perturbados por coisas que nós nem deveríamos ficar. Por quê? Porque o pecado arrancou a paz. Quando existem muitas mulheres que eu conheço, que eu já vi no decorrer de todos esses anos aí, que casou com um homem perturbado, sem paz. Aí tira a paz da mulher, tira a paz dos filhos, tira a paz do gato, tira a paz do cachorro. Até os cachorros na casa do homem é perturbado. Por quê? Porque o homem perturba tudo. Conhece alguém assim? Não fala não. Eu conheço homem também que casou com uma mulher extremamente perturbada. Extremamente perturbada. E é mais comum, viu, um homem casar com uma mulher perturbada, tá? Não, porque os homens, né, 99,9% é tranquilo, né, Luísio? Né? É tranquilo, né, Joilton? Né? Pode casar que tá tudo certo, né? As mulheres perturbam. Elas, para cada solução, elas têm 10 problemas. Né? Isso é típico das mulheres. Amém ou não amém? Está discordando de mim, crente? Então presta atenção. Eu conheço também homens que casaram com mulheres, e essas mulheres são extremamente perturbadas. Perturbado que até o carrapato do cachorro é perturbado. Você tem ideia do tanto que ela é perturbada. Perturba tudo. E a Bíblia diz que uma mulher perturbada ou briguenta é como uma goteira. Chove e a goteira fica tuc, 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 tuc na sua cabeça. Tem um provérbio que diz: mulher rixosa é igual uma goteira na cabeça do marido. Perturba a casa e destrói tudo. Então isso não é o favor de Deus. O favor de Deus não é só para você, é para a sua família, para que a sua família ande em paz. Tenha paz. Chega agora o final do ano agora, tem famílias que infelizmente não desfrutam da bênção de Deus, porque se reúnem para brigar, se reúnem para contender. Aí eles ficam um ano brigados, aí faz as pazes de novembro para dezembro, no outro ano, e dezembro briga de novo, fica mais um ano brigado. E às vezes vários anos brigado. Por quê? Porque não tem a paz. Mas você que está aqui nessa tarde,
você está sendo comissionado pelo Espírito Santo de Deus para ser cheio dessa paz que excede todo entendimento. Quando você está em Cristo, a palavra de Cristo está em você, você tem paz. Você tem paz. Há uma guerra está instaurada, você está em paz. A Rússia declarou a terceira guerra mundial, você está em paz. Deu problema, meu candidato perdeu na eleição, meu candidato ganhou na eleição, você está em paz. Pegou fogo na cidade, você está em paz. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela te deixa em paz. Porque não é governo, não é homem, não é mulher, não é ninguém que mudará a sua sorte. A sua sorte não está na mão de homem, não está na mão de mulher, não está na mão de patrão, não está na mão de empresa, não está na mão de ninguém. A sua sorte está na mão de Deus. Paz, essa é a primeira coisa que nós precisamos. E quando nós estamos em Cristo, nós temos paz. Por quê? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, estando nele, assim Ele nos fará. Pastor, eu pedi a Deus uma Ferrari para eu passar na porta da casa dos meus inimigos. Você não está em Deus. A palavra dele não está em você. O pedido errado, motivação errada, e a consequência é, não vai receber. A segunda coisa que nós precisamos ter na nossa vida, eu encerro, diga assim, vou dizer para você, a segunda coisa que nós precisamos na nossa vida é alegria. A segunda coisa que nós precisamos na nossa vida é alegria. Eu vou falar sobre a alegria, eu já encerro. Seus fingidos. A segunda coisa que nós precisamos na nossa vida é alegria. Paz, para que nós tenhamos paz em todos os âmbitos e em todos os aspectos da nossa vida. E alegria, para que nós venhamos ter o tempero, o sabor da vida. Viver sem alegria é como comer uma comida sonsa, sem sal, sem alho, sem chimichurri, sem curry, Lá em casa, moça, minha mulher põe tempero que eu nunca nem vi, nem sabia que existia na vida. Curry, que eu nunca vi, nem sabia que era curry. Ela põe esse trem na comida e o trem fica bom, fica gostoso. Páprica doce, páprica salgada, páprica defumada. Eita glória, é uns trem maravilhoso que crente gosta, né? É gengibre, é açafrão, curcumina. Açafrão e curcumina é a mesma coisa. É uns trem. Tempero, irmão, irmã, dá sabor na comida. E a nossa vida precisa ter alegria. Você precisa ser alegre em tudo. Eu lembro que quando eu congregava numa igreja, que o símbolo daquela igreja era tristeza, irmão. Quando eu chegava na porta da igreja, tinha um presbítero do bigodão assim: a paz do Senhor. E ele olhava de ponta a ponta para ver se a gente estava com a calça frouxa, não apertadinha assim, né, igual o Zezé de Camargo e Luciano. Estava com a camisa no dia, por dentro da calça, com cinto, gravata e sem o tupete. Se tivesse no menos com o tupete, eu já olhava mais feio ainda do que ele já era. E a gente achava que isso era sinônimo de santidade, porque a gente olhava para o irmão do lado, olhava para a irmã do outro. As irmãs das igrejas antigas tinham barba, irmãos, mais barba que eu, e aí com a cara fechada sempre. E a gente não percebia, não conseguia ver alegria no rosto dessas pessoas, porque elas viviam debaixo de uma religiosidade extrema, de um regime militar, de um regime espiritual militar, um regime militarizado espiritual, aonde o crente tinha que fazer isso, faz isso, não faz isso, não pode 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 isso, e você nunca experimentava liberdade. E uma pessoa sem liberdade, ela não tem alegria para nada. Jesus não chamou você para viver debaixo de nenhum jugo, nem de homem, nem de ninguém. Jesus te chamou para ser cheio do Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus, quando Ele nos enche, Ele traz alegria. É uma alegria sobrenatural que nós experimentamos, que quando nós olhamos as coisas dando errado, nós estamos alegres. Por quê? Porque nós sabemos que o relógio está contando, está passando a hora, e Deus está vindo ao nosso encontro para trazer socorro para o nosso problema, para tudo aquilo que nós precisamos. É a alegria do Espírito Santo de Deus. E essas duas coisas que eu gostaria de profetizar sobre a sua vida. 2023 será um ano que você se encherá da paz que excede todo entendimento, e a alegria do Espírito Santo de Deus invadirá a sua vida de tal forma que você será cheio, transbordada desta alegria, e a glória de Deus trará paz e alegria para a sua casa, de forma que você jamais experimentou, porque essa é a promessa para todos aqueles que crêem no Senhor. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Eu estou profetizando, declarando que 2023, nós estamos traçando já, nós estamos no primeiro dia, projetando 2023, e se eu fosse você, eu anotava isso no seu coração, no seu bloco de nota, na onde você quiser, mas grave bem isso. Você vai entrar janeiro experimentando a paz que excede todo entendimento, e uma alegria sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele é tão bondoso, tão generoso, e isso que eu estou dizendo é uma verdade tão absoluta, que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus desceu, encheu o cenáculo, onde estava 120 orando, a Bíblia diz que veio línguas repartidas como de fogo, depois de eles ouvirem e verem um vento veemente e impetuoso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus encheu todos daquela casa. E aí, quando o Espírito encheu aquela casa, os que estavam de fora olhavam para aqueles que estavam de dentro e dizia bem assim, tá todo mundo bêbado. Irmão, eles disseram, tá todo mundo embriagado, todo mundo chapou o cabeção e tá todo mundo bêbado. O que um bêbado faz, irmão? Além de mijar de meio minuto, sorrir para tudo. Você pega alguém, começou a beber um pouquinho ali, o que a pessoa faz? Já começa a rir do nada, rir para as paredes, rir para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque a bebida, ela traz essa sensação de esquecimento da lucidez, e faz com que a pessoa fique sorrindo, mas não é uma alegria plena, é uma falsa alegria, por causa de uma má comunicação dos neurônios, por causa do álcool, do efeito do álcool, das moléculas aceticídicas. Então ele faz esse movimento e dá essa sensação, e está todo bêbado, fica tudo rindo. E o que eles olharam e viram? 120 num cenáculo cheio do Espírito Santo. Diz, está bêbado, por quê? Porque estava todo mundo rindo, com alegria, sendo cheio da presença de Deus, pulando, saltando, cantando. É essa alegria que o Espírito Santo de Deus quer trazer sobre a sua vida. Quando eles olharem para você e disserem, meu Deus, como que ele consegue ser alegre, como ela consegue sorrir, passando essa prova, passando essa situação, é porque essa situação não é maior do que o seu Deus, essa luta, essa prova não é maior do que o Deus que você serve, e quando você enfrentar essa luta, você vai enfrentar com alegria, com satisfação plena, porque a glória de Deus será uma resposta sobre a tua vida. Você consegue crer nisso? A glória de Deus será uma resposta de Deus sobre a sua vida. A glória de Deus assinará, será um reconhecimento no cartório espiritual sobre a sua vida, e essa paz e essa alegria você experimentará neste ano de 2023. Nós começamos hoje essa campanha, projetando o meu 2023. Eu gostaria que você escrevesse o seu projeto 2023 num papel e fizesse uma cópia dele, porque no final dessa campanha, uma cópia desse projeto seu, nós vamos levar para o monte para queimar. Não precisa colocar o seu nome, só escreva o seu projeto, bem bonitinho, deixa bem bonitinho. Nós vamos orar durante todas essas terça-feiras, e uma cópia nós vamos levar para o monte para orar,
e para queimar e apresentar diante de Deus, e a outra vai ficar com você, porque quando acontecer, você vai ler e vai saber que Deus fez na sua vida. Amém? Então, quando você chegar na sua casa, escreva seu projeto, ore bastante, e depois escreva o seu projeto de vida de 2023, porque nós vamos orar. A partir deste dia nós colocaremos o seu projeto, de todos vocês que estão fazendo essa campanha, debaixo da presença de Deus, e eu tenho certeza que 2023 ele se realizará sobre a sua vida. Você pode aplaudir a Jesus bem forte, pastor Leonardo?